Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 26 de setembro da 25ª semana do Tempo Comum. O texto do Evangelho de hoje praticamente é a conclusão do ministério público de Jesus na Galileia. A partir do versículo 51, ele começa, no Evangelho de Lucas, a grande subida para Jerusalém. O texto de hoje é de Lucas 9, de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, ontem nós tivemos o texto do primeiro anúncio da paixão, do Evangelho de Lucas. E vimos que somente num clima de oração e de joelhos dobrados é possível chegar a uma resposta satisfatória sobre a identidade de Jesus. Entre o versículo 22, com o qual se concluía o texto de ontem, e o versículo 43, com o qual se começa o texto de hoje, nós temos um bloco sobre as condições para seguir Jesus. Também temos o texto da transfiguração no Evangelho de Lucas e a expulsão do endemoninhado epiléptico. Agora, Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Qual é a grande temática do texto anterior? O endemoninhado epiléptico é a fé, o poder da fé. Ter fé em Jesus Cristo. Só que não é simplesmente uma fé nos poderes maravilhosos, nos sinais, nos portentos, milagres que Jesus realiza. A fé cristã, nesse momento em que os discípulos estão prestes a subir com Jesus para Jerusalém, passa exatamente pelo mistério da paixão, passa pelo mistério da cruz. Para mim, a coisa mais bonita no trecho do Evangelho de hoje é perceber a força da oposição de sentimentos. Então, Jesus está concluindo o seu ministério na Galileia, depois de mais ou menos 3 anos. Eles estão prestes a subir para Jerusalém, mas vejam quais são os sentimentos que povoam o coração dos discípulos. Versículo 43. Eles estão admirados. Admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Admirados com os milagres, com o milagre da cura do endemoninhado epiléptico. Admirados com a transfiguração de Jesus no monte. Certamente estão extasiados. Mas ao mesmo tempo há uma contradição muito grande. Ao mesmo tempo que eles estão maravilhados, extasiados e admirados, por outro lado, percebam, versículo 44, Jesus precisa chamar a atenção deles. Prestai bem atenção. Versículo 45, eles não compreendiam o que Jesus dizia. Ainda no versículo 45, o sentido lhes ficava
escondido. Ainda no versículo 45, eles não podiam entender. E para piorar, no final do versículo 45, eles tinham medo de fazer perguntas a Jesus. Então percebam quanta contradição interna, quanta confusão interna, quantos sentimentos antagônicos, ao mesmo tempo em que eles estão extasiados, admirados, maravilhados com tudo aquilo que Jesus faz, ao mesmo tempo revela-se uma contradição interna muito grande. Eles não compreendem a identidade profunda de Jesus. Eles não compreendem que Jesus é um Messias servo sofredor. Eles não entendem, o sentido lhes escapa. Eles estão como que atordoados, não podem entender. E além do mais, têm medo de perguntar. No Evangelho, o contrário da fé é o medo. O medo é exatamente aquele sentimento que o Cristo ressuscitado precisa espantar. Qual é a primeira grande mensagem de Cristo ressuscitado? Não tenhais medo, sou eu. Então, a fé nos ajuda a perceber a identidade de Jesus e a professar essa fé em Jesus Cristo, que já se revela durante o seu ministério público, mas se revelará sobretudo no mistério da paixão e depois no mistério das aparições do ressuscitado. Mas, meu irmão, minha irmã, olhando para você nesse momento, eu digo, eu olho também para dentro de mim mesmo, para a minha experiência de fé. Quantas vezes esses sentimentos contraditórios e opostos estão dentro de mim? Por um lado, eu estou maravilhado, admirado, estou extasiado diante de Jesus, diante do seu poder, diante da sua misericórdia. Mas ainda não consigo compreender plenamente aquilo que Jesus quer de mim. Não consigo compreender qual é o mistério de Jesus na minha existência. Qual é o caminho, o percurso que Jesus quer para a minha vida, para o meu ministério como bispo. Certamente esta mesma dúvida assalta o seu coração. E a gente tem medo, isto é, a gente ainda não tem a fé adulta, madura suficientemente. Como sou fraco na fé, como certamente também você que me escuta, como certamente você ainda é fraco, ainda você é fraca na fé. Que a nossa oração no dia de hoje seja, primeiro, reconhecer de modo extasiado, maravilhado, atônitos diante do mistério, reconhecer a grandeza do mistério que se revela na pessoa de Jesus. E segundo, que a força da cruz e da ressurreição espante o medo que habita dentro de nós, afaste de nós toda ignorância, a ignorância da fé. Não simplesmente a ignorância da razão, mas a ignorância que não nos permite perceber com os olhos da fé. Essa é a ignorância pior. Somos miseráveis, ignorantes, e não conseguimos perceber a identidade profunda de Jesus com os olhos da fé. E por isso mesmo, ainda temos medo. Somente quem tem confiança, somente quem tem proximidade, somente quem tem intimidade pode perguntar a Jesus, sem medo, com confiança. Tenha esta ousadia na fé, mesmo ainda não compreendendo tudo, como Maria Santíssima. Maria era uma adolescente quando o anjo de Deus veio ao seu encontro. Ela não compreendia tudo, mas ela tinha a ousadia da fé e perguntava, sem medo, como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Que nós estejamos maravilhados diante do mistério de Cristo, que o Espírito Santo afugente, espante de nós, afaste para longe de nós toda ignorância, toda falta de atenção,
toda falta de compreensão, toda falta de entendimento. O entendimento é um dos dons do Espírito Santo, mas não é simplesmente o entendimento racional, é o entendimento da fé, para o qual Cristo Jesus nos convida nesse momento. Não tenhamos medo, aproximemo-nos com confiança e perguntemos, porque o Espírito Santo de Deus vai refazendo em nós toda a ignorância e nos dando a graça do entendimento pelo poder da fé. Um abraço. Até amanhã, domingo, dia do Senhor. Amanhã é o dia da Bíblia, 26º domingo do tempo comum. Preparemo-nos bem para celebrar o domingo, o dia do Senhor. A palavra de Deus aquece o nosso coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.